essa família que não para de crescer. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Aleluia. Queridos, olha, esse sábado agora nós vamos ter um tempo de capacitação em finanças. É um tema muito relevante. A gente teve, algumas semanas atrás, um momento com alguns homens aqui da igreja para tratar sobre esse assunto. É incrível como, de fato, a gente não é ensinado a sermos bons mordomos com aquilo que o Senhor nos confiou, especialmente no que diz respeito às nossas finanças. É uma área realmente assim que o maligno ele tem pintado e bordado na vida de tantas pessoas. É realmente motivo de muitas destruições nos lares, pessoas realmente que vivem tempos de miséria na sua vida, pessoas que têm realmente assim sofrido bastante, porque não têm entendido alguns princípios básicos sobre organização financeira. E nós vamos receber aqui um pastor muito querido da Paz Church lá de Mucunã. E eu queria muito poder ter vocês todos presentes. Eu acredito que quanto mais a gente absorve o conhecimento, mais a gente vai estar preparado para crescer e romper. Não é? Eu me alegro em ver tantas pessoas aqui nos TADEs. Hoje a gente está numa quantidade mais reduzida de pessoas, mas normalmente os TADEs eles estão dando uma frequência bem significativa. Por quê? Porque são pessoas que têm entendido a importância desses princípios para as suas vidas. E eu falo isso não somente como igreja, mas lá fora, queridos. No mundo secular, nas nossas casas. É incrível como muitas pessoas realmente têm despertado para esse tempo de aprendizado e de conhecimento. Né? Então, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que você não vai querer perder no sábado à noite. Tá? Nós vamos estar juntos aqui. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que é comum a qualquer ser humano, qualquer um. Seja você envolvido ministerialmente, seja você que trabalha no mundo secular, seja você que participa de um ambiente familiar, que é autoridade e submissão. Esse é um princípio do céu para a nossa vida aqui na terra. E eu creio que você concorda comigo quando eu digo que Satanás, o maligno, ele só precisa de um lugar para habitar. Satanás só precisa de um ambiente que ele seja bem-vindo, né? E quando ele encontra esse espaço, ele tem um ambiente propício para a sua atuação. O diabo ele sabe que, por exemplo, a inveja, a contenda, são características de um ambiente de confusão. E é exatamente no ambiente de confusão que os demônios se instalam e vivem. Né? E o diabo ele sabe que o princípio de autoridade, quando quebrado, essa quebra tem poder para destruir instituições, relacionamentos, amizades duradouras, governos. Basta realmente se quebrar o princípio de autoridade. Né? Talvez você mesmo está aqui hoje, talvez você ou algum familiar seu esteja enfrentando exatamente algo parecido com isso. Um relacionamento abalado, uma amizade que outrora já foi muito forte, muito significativa, mas que nesse momento parece tão distante. Por quê? Às vezes a gente nem entende o motivo, mas o fato é que algo aconteceu. A realidade é que Satanás, escute bem isso, ele quer dividir. Ele não tem interesse na unidade. Ele quer causar desordem. Ele quer, de fato, destruir as nossas vidas. Está lá em João 10. O inimigo, ele veio apenas para roubar, para matar e para destruir. A gente fala isso de forma tão repetida que se torna comum.
Ah, eu já sei que o inimigo ele veio realmente para matar, para roubar e destruir. Beleza. Mas você está sensível para a atuação do maligno? Quando a gente realmente tem essa sensibilidade, a gente com certeza vai estar mais preparado, né? Então, confusão e desordem sempre foram características demoníacas. Pastor, está acontecendo alguma coisa? Você está sabendo? Não estou sabendo de nada, e é exatamente por isso que eu estou trazendo essa mensagem. Porque é uma mensagem paliativa. Frequentemente, essa mensagem aqui eu já preguei em 2014, preguei em 2019, e como já estava com um bom tempo que eu não ministrava sobre esse princípio, eu fiz questão de trazer hoje sobre essas verdades, né? Então, Satanás ele é muito sutil. Ele primeiro prepara o terreno, e depois ele vem reger, administrar aquele ambiente, né? A realidade é que quando está tudo em ordem, está tudo em paz, Satanás ele não tem acesso. Quando você está com a sua vida de intimidade com o Senhor ativa, organizada, ele até fica tentando te atacar de alguma forma. Ele fica lançando momentos de tentações, situações de estresse, de agito, mas você está tão em paz com o Senhor, você está tão alinhado com o Senhor, que nada disso te tira do propósito. Você continua seguindo a sua vida, como a Rose pregou no domingo, impulsionado pelo propósito. Isso é forte, né? Quando você tem revelação do seu propósito, é o propósito que te impulsiona, né? É muito forte isso. Então, para que Satanás e seus demônios eles possam se mover, eles buscam provocar esse caos em qualquer ambiente, na igreja, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Essa é uma estratégia maligna. A principal ação do diabo é a divisão. Ele sempre vai querer dividir. Ele não quer saber se é uma amizade, se é uma família, se é um relacionamento entre mãe e filho, entre pai e filho, entre esposo e esposa. A realidade é que ele é intencional em trazer divisão. Muitas sociedades que teriam tudo para dar muito certo, não dão porque, infelizmente, às vezes a inveja, a contenda, a quebra da organização. Toda instituição organizada, ela segue uma hierarquia. E o fato de haver uma hierarquia institucional não quer dizer que um é mais importante do que o outro. E é necessário a gente compreender esse princípio de autoridade e submissão para que a gente possa viver bem. Então, o que eu quero trazer para você hoje como luz é que a confusão é um espírito. É um espírito, e eu queria que você pudesse repetir comigo. Diga assim: a confusão é um espírito. Então, quando existe confusão dentro de uma casa, ela não vai prosperar, mas não vai mesmo. As pessoas nadam e morrem na beira da praia. Entra ano e sai ano e elas estão sempre vivendo a mesmice. Se a linguagem do pai é diferente da linguagem do filho, se o esposo e a esposa não estão falando a mesma língua, essa comunicação é prejudicada. E se a comunicação é prejudicada, nós não vamos nos entender. E se nós não nos entendemos, se estabelece ali um ambiente de confusão. A realidade é que no ambiente de confusão, nem o diabo sabe mais o que é que está acontecendo. É tão confuso, é um ambiente tão destrutivo, que até Satanás fica endemoniado num ambiente desse, né? A realidade é que ninguém consegue conquistar mais nada, porque cada um está indo para um lugar diferente. Não há alinhamentos, né? E a sensação muitas vezes é essa, que um está falando uma língua e o outro está falando outra língua. Vocês lembram da Torre de Babel? Existe a sabedoria humana, e com a sabedoria humana você pode conquistar grandes feitos. O problema é o pós.
mas existe a sabedoria de Deus. Então, enquanto aquele povo estava se movendo com base na sabedoria humana, e o seu propósito era enganoso, corrupto, mas eles estavam em unidade, a própria palavra de Deus diz que eles iriam ser bem-sucedidos no intento deles. E aí foi quando Deus veio e lançou confusão. Então a sabedoria humana, ela pode te gerar conquistas, mas você fica muito vulnerável. E existe a sabedoria divina. Escute isso. Quando Davi estava prestes a se degladiar com Golias, a sabedoria humana ofereceu para Davi o quê? Armaduras. Só que Davi ele estava sensível ao direcionamento do céu. E ele viu que não era aquela a forma que Deus queria que ele fluísse. E o que foi que Davi fez? Ele seguiu debaixo da sabedoria de Deus. E ele foi bem sucedido no intento dele. Não é? Então, isso é muito poderoso. E dentro da estrutura de igreja, queridos, esse princípio ele tem todo o poder. E eu queria trazer aqui alguns significados. Por exemplo, submissão. O que é submissão? É ato ou efeito de submeter. É uma obediência voluntária. Ou seja, sujeição. E a rebeldia? A rebeldia nada mais é do que a não conformidade. É a reação. É oposição. É resistência. É barreira. É teimosia. Então, são dois termos que, se você tiver o conhecimento e a revelação do que eles significam, com certeza, você vai correr da rebelião. Que é exatamente esse espírito de confusão que gera a rebelião. Amém? Então, no mundo que nós vivemos, infelizmente, a submissão, escute isso, ela é vista como algo fora de moda. Minha vida, minhas escolhas. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu faço dela o que eu bem entender. A figura de autoridade na geração atual, ela tem ficado cada vez mais comprometida. Seja por parte de quem está debaixo da autoridade, seja por parte de quem está revestido de autoridade. Porque não necessariamente a culpa é do liderado. Você pode ser um bom liderado e estar sujeito a uma autoridade dominadora, inconsequente. Uma autoridade autoritária. Por isso que temos que ter o equilíbrio. Uma coisa é certa, se você é um bom liderado, você tem um bom percentual e grandes chances para ser um bom líder. A gente usa muito isso quando a gente está aconselhando os jovens, especialmente no que diz respeito ao romance real. Olha, normalmente, a forma como o jovem ou a jovem trata os seus pais, que são figuras de autoridade na sua vida, provavelmente vai ser a forma que eles vão tratar os seus cônjuges lá na frente. Então, a forma que os jovens lidam com a autoridade revela muito do que pode acontecer quando ele se tornar adulto. Né? Então, isso é muito perigoso. Amém? Então, a submissão, ela se conjuga com o exercício da autoridade. E isso é tão forte. A forma como desempenhamos a submissão está ligada à forma como vamos desempenhar a autoridade. Né? Eu acho que essa frase está no telão, não está, filho? A forma como desempenhamos... Isso, não. Então eu não coloquei.
Então, as mesmas falhas que semeamos na submissão, nós vamos colher na nossa liderança. Eu comprei um livro, eu estou ansioso para ler esse livro. A cultura pelo exemplo. Você, como líder, você estabelece a cultura da sua instituição, do seu ambiente. E um líder que tem revelação do princípio de autoridade, ele vai liderar com o exemplo. Lembra da patinha e da galinha? Né? A cultura da pata, ela nos sinaliza o exemplo. Então você pode olhar, a mamãe pata vai andando e os patinhos eles vêm atrás em fileira, seguindo a líder, não é? Agora a galinha, como é que funciona? Os pintos ficam tudo espalhado, não é? Quem anda pelo interior sabe do que eu estou falando. Então a galinha ela fica, é igual você soltar 50 caranguejos aqui e botar eles para dentro de casa. Como é que dá conta? Pense no bichinho submisso, é caranguejo, né? Então é isso. Se você é um bom liderado, se você tem revelação da submissão, pratica isso, você está semeando para que na sua liderança você possa ter liderados submissos, que também vão lhe tratar como você tratou e trata a sua liderança, né? Então, no reino de Deus, a genuína autoridade, ela nasce da submissão. Isso é muito forte. É muito legal isso. E o diabo ele tem feito uma propaganda negativa da submissão, né? Ele sabe que cada vez que a gente se rebela, quem tem autoridade é o diabo. Porque ele se alimenta da confusão. Os demônios, eles estão em ambientes de confusão. O diabo ele usa essa ferida do autoritarismo para justificar a rebelião. E existem várias origens para essas feridas. Esses dias eu estava conversando, eu confesso que eu não lembro com quem foi, eu acho que foi com o irmão Rogério, ele falando que uma certa vez, um cidadão ele foi muito duro com um jovem, com uma criança, na verdade. E eu confesso que eu não sei qual era o contexto, mas o fato é que essa criança cresceu. E quando essa criança cresceu, ela carregava uma mágoa tão grande pela forma que ela foi tratada, que ela matou esse homem depois de grande já. Olha para você ver como é cruel, né? Então, claro que é um exemplo muito extremo, mas a realidade é que quem fere se esquece, mas quem foi ferido não se esquece. E por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente pessoas feridas ferem pessoas. E alguém que desenvolve uma autoridade autoritária é alguém que foi vítima de uma autoridade autoritária. E, num certo sentido, ela está, sim, inconscientemente se vingando. É a mesma coisa da pessoa que foi abandonada, que sofreu rejeições e que ela se desenvolve com esse gatilho de autopreservação. Sempre que alguém se aproxima, mesmo que seja muito bem intencionado, essa pessoa sempre desconfia. Ela nunca consegue, de fato, confiar, se abrir verdadeiramente. Por quê? Porque ela tem uma ferida da rejeição. E ela precisa ser curada dessa ferida. A realidade é que ela não confia em ninguém. Porque da mesma forma que fizeram isso com ela lá atrás, podem fazer hoje de novo. E nós precisamos orar a Deus para que a gente possa ser usados por Ele, pelo Senhor, para ajudar essas pessoas. E estarmos sensíveis para que a gente seja tratado nas nossas feridas também. Amém? Então olha para o teu irmão e diz assim, aí, nunca esqueça, ninguém nasce para mandar. Isso não está de acordo com o propósito de Deus, viu, queridos? Nós nascemos para servir uns aos outros. Não foi assim que Jesus nos ensinou, né? Ele quer ser o maior, pois seja servo. E tem uma frase da pastora Rebeca que eu posso até não ser fiel à frase dela, mas diz mais ou menos assim: o servo
que é servo, ele se comporta como servo, mesmo quando é tratado como servo. Por exemplo, eu estou aqui para servir. Amém, irmão. Você pode nos ajudar? Você pode lavar o banheiro? Não, eu não estou aqui para isso. Ué, mas você não está aqui para servir? Você está tendo uma atitude de servo quando está sendo tratado como servo? Ou você está tendo uma atitude contrária à atitude de um servo? Quando o Senhor te mandar lavar os pés dos teus irmãos em Cristo, como é que você vai lidar com isso? Não é? Então a gente começa a ver como faz muito sentido na nossa dinâmica diária. Então, como líderes, nossa visão deve ser a de investir na vida de outros e não criar um monte de serviçais programados para satisfazer os nossos caprichos. Cara, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Né? Tem por aí, aqui em Itapipoca, eu nunca ouvi nada parecido, graças a Deus. Mas eu já ouvi por aí, em outras cidades, que tem líderes que exigem que os seus liderados lavem o seu carro toda semana, você acredita? Isso é muito sério, né, gente? Isso é muito sério. Então, quanto mais nós aprendemos a nos sujeitar, mais aprendemos a servir. E quanto mais a gente serve, mais nós lideramos inspirando os outros pelo nosso exemplo. É a cultura estabelecida pelo exemplo. Né? Lógico que um dos encargos da liderança é, entre aspas, chefiar. Mas até isso precisa ser feito com a motivação de servir. É servir. Né? Então, o chefe nada mais é do que um indivíduo investido de poder para ocupar um lugar de comando, mas com o propósito de servir ao corpo de Cristo. Você vai estar ali direcionando, aconselhando. E lembre-se, toda autoridade é instituída por Deus. Eu gosto muito disso para ilustrar esse princípio. Talvez você não votou no presidente Lula. Eu não votei no presidente Lula. Mas não por isso ele vai deixar de ser meu presidente. Então eu oro frequentemente pelo presidente Lula. Porque eu creio que o Senhor vai alcançar o coração dele. Escute, por trás do que ele faz, existe uma vida. Escute isso. A gente nunca pode esquecer, queridos. Por mais indignado que você fique com certos comportamentos, a ação foi originada ou realizada por um ser humano. E Cristo morreu por essa pessoa também. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Vocês estão entendendo aí comigo, amém? É difícil. Mas é o desassociar o pecado do pecador. Deus, ele enviou Jesus para morrer pelo pecador. E nós precisamos acreditar que todos vão ser salvos, porque essa é a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a misericórdia. Então, guarde isso no seu coração, meu irmão querido. Liderar é servir. No reino de Deus, liderar é servir. Por isso que quando homens de Deus ocupam lugares e posições de liderança, de governo, por exemplo, a expectativa é que ele esteja ali compreendendo que ele está para servir. E não para se aproveitar. Às vezes a gente critica os nossos governantes, mas eu quero que você pense aqui comigo. Você está com uma necessidade de atendimento no hospital. E você conhece alguém que trabalha lá dentro. Você vai esperar a fila da emergência, aguardar aquelas pessoas que chegaram primeiro do que você ser atendida? Ou você vai, no caminho, ligar para a pessoa que você conhece, para ela te atender primeiro? Seja honesto. Agora,
essa mesma pessoa que está no caminho para o hospital e liga para ser atendido primeiro e passar pela frente de todo mundo que está na fila de emergência, talvez até em estado muito mais grave que você, ela teve a oportunidade de movimentar milhões. Foi eleito presidente da República. Você acha que o gatilho que te fez furar a fila de emergência no hospital, porque tu conhecia alguém lá de dentro do hospital, não vai ser o mesmo que vai te motivar a, de repente, fazer alguma coisa que hoje você condena que os políticos fazem? É uma reflexão importante, não é? É uma reflexão importante. Então, fica aí essa reflexão. Antes da gente julgar, é necessário que a gente examine a nós mesmos, não é? Então, para a gente entender o que é submissão, vamos aprender o que não é submissão, tá? Submissão não é um condicionamento mental ou emocional em que a pessoa se anula, manipulada pelo medo de ser rejeitada ou por ameaça de retaliações. Eu estava ouvindo uma mensagem do Gabriel Fiuza, lá da Paz Church de São Paulo. Inclusive, eu quero até encorajar você a assistir. Lá no site da Paz Church de São Paulo, tem lá as palavras dos Tadéis. E ele tem lá um tema que é características de um bom líder. Eu acho que está com as 3 semanas que foi ministrado esse Tadeu lá. Eu ouvindo, eu disse, Senhor, eu vou desenvolver uma série de mensagens. Cada ponto desse vai ser uma mensagem que eu quero levar para a igreja. Muito rica, muito rica. E lá ele cita um exemplo de que o pastor Eibe estava numa reunião pastoral e nessa reunião o Gabriel Fiuza fez um comentário. E logo depois desse comentário, o pastor Eibe, ele trouxe uma fala que o Gabriel Fiuza achava que ele estava soltando indireta para o Gabriel. Como se ele tivesse rebatendo o que o Gabriel Fiuza estava compartilhando. E nessa hora o coração do Gabriel Fiuza se entristeceu. Ele ficou chateado com o pastor Eibe. E aí ele lembrou, olha, a palavra de Deus diz que quando o irmão peca contra mim, eu tenho que ir lá e resolver. Então, eu quero garantir que eu vou estar bem. Eu fiquei chateado com o meu pastor. E o que é que ele fez? Terminou a reunião, ele chamou o pastor Eibe. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Não é porque eu fiquei triste, porque a sensação que eu tenho é que você falou para mim, você falou isso e isso, logo depois que eu compartilhei uma ideia e tal e tal. Aí o pastor Eibe, naquela humildade dele, meu filho, pelo amor de Deus, me perdoe, não era essa a minha intenção. E aí ele se humilhou, e o Gabriel, não, está tudo bem, pastor, sem problema. Ele disse, olha, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem para cada um dos pastores que estavam na reunião, para dizer que não tinha nada a ver com o seu comentário aquilo. Você me autoriza? O Gabriel disse, não, pastor, não tem necessidade, o senhor já está perdoado, eu só queria mesmo abrir meu coração. Só que o Gabriel disse que, na realidade, ele ainda estava com alguns sentimentos. E ele saiu. Alguns minutos depois, o pastor Eibe ligou para ele. Gabriel, você ainda está aqui na igreja? Aí ele, estou sim, pastor. Você pode vir aqui, que eu quero conversar com você. E o Gabriel foi. E o Gabriel chegou lá e o pastor Eibe disse, Gabriel, eu queria muito que você me autorizasse ligar para cada um dos pastores para dizer que aquilo que eu comentei não tinha nada a ver com a sua participação na reunião. Por favor, você me permite fazer isso? E eu ouvindo aquela história e eu vendo, porque eu tive o privilégio de conviver de pertinho com o pastor Eibe por alguns anos aqui em Fortaleza, né? E eu ficava imaginando o pastor Eibe, aquela humildade dele. Porque quando você fala perto do pastor Eibe, é tipo assim, ó, ele pode ser mais alto do que você. Mas ele tem um coração tão inclinado à humildade, que ele vai falando contigo, se abaixando assim, e quando menos espera, tu está mais alto do que ele.
É uma coisa linda demais. Então ele sempre derrama muito amor sobre a vida da gente. É incrível. Não é? Então, o Gabriel, nessa hora, o que é que ele me ensinou? Exatamente sobre isso. Submissão não é um condicionamento mental ou emocional em que a pessoa se anula. Porque o Gabriel, não, ele que é o pastor mesmo, ele que disse, está dito, pronto. E ele poderia ficar ali com uma grande mágoa, e aquilo ali ser exatamente o princípio da rebelião. Mas ele foi lá e resolveu a parada. E aí o que é que ele diz? Rapaz, depois disso, aquele meu sentimento de tristeza em relação ao meu pastor foi convertido em ainda mais admiração. Olha que coisa tremenda que é, né? Então, meus queridos, autoridade e submissão é uma via de mão dupla. Tanto você que tem essa posição de autoridade, tem que ter um coração inclinado realmente ao propósito de reino, como você, na condição de quem deve se submeter com propósito. Não é porque é uma autoridade que você não vai poder argumentar, expor a sua ideia, aquilo que você pensa. Vocês estão comigo? Não é? Então isso é muito lindo. Outra, submissão não é obediência cega. As pessoas precisam ter liberdade de entender a situação. Não é porque falou-se que tem que ser cegamente. Eu preciso saber os porquês. É importante para mim saber os porquês. Não é? Isso não quer dizer que em muitas situações você não tenha que obedecer, ainda que você não esteja concordando. Porque o princípio de autoridade ele é eficaz, quer você concorde, quer não. É o que eu digo, a palavra de Deus, a nossa irmã Samara trouxe aqui, com muita propriedade, o princípio dos dízimos. Você já foi questionado por alguém, ou você já viu alguém afirmando que dízimo é coisa do Velho Testamento, nós estamos debaixo da graça. Isso não é mais uma verdade sobre as nossas vidas. Você já viu alguém? Já. Então, com todo carinho, a palavra de Deus vai continuar sendo palavra. Quer você concorde, quer não. Porque ela tem autoridade, meu amigo. Então, quando você não concorda com o princípio de autoridade, você vai ser quebrado por esse princípio, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Amém? Então, a verdadeira submissão não é algo forçado ou imposto. Por isso que a submissão não é escravidão. A submissão ela precisa ser respaldada pela voluntariedade e pela liberdade com responsabilidade. Então, nós somos uma instituição e nós temos as nossas doutrinas, os nossos direcionamentos. Não é? Por exemplo, às vezes as pessoas ficam chateadas com a gente. Por quê? Porque eu não tenho autorização de casar crente com não crente. É julgo desigual. Nós não concordamos. Então, meu irmão, com todo carinho, não insista em querer que eu faça um casamento de um cristão com um não cristão. Não vai acontecer. Não é? Essa é uma realidade. Se a pessoa ela não se submete, ou ela vai procurar outra pessoa para celebrar o casamento dela, ou então ela vai ficar com raiva da igreja. Enfim. Amém, queridos? Ninguém lidera ninguém sem o consenso da pessoa liderada. Não é? Sem boa vontade, o espírito de submissão é quebrado e as coisas não funcionam corretamente. Diga, quando um não quer, dois não fazem. É fato. É fato. Submissão não é você se calar para tudo. Na verdade, né, uma vez eu nunca me esqueci, o pastor Bruno dando uma reunião para os membros do, acho que era o Ministério de Louvor, não sei se tinha outros ministérios, e aí ele falando que, ele dando alguns direcionamentos importantes para o ministério. E aí ele dizendo, né, olha, eu quero dar oportunidade para todos vocês. Quer você concorde, quer não, você tem liberdade
de falar, de expor a sua opinião. E nós estamos aqui para ouvir, para conversar. Todo mundo ficou calado. Ou seja, subentende que todo mundo concordou com o que tinha sido direcionado. Aí ele foi e terminou assim, ó. Porque depois que vocês saírem daquela porta para fora, tudo que vocês falarem, contrário ao que foi dito aqui, vai ser tido como... ele usou um termo, cara. Não é falta de lealdade, mas... eu esqueci, me fugiu o termo aqui agora. Por quê? Porque não vai resolver se você não concorda com uma autoridade, você ficar falando do seu líder para as outras pessoas. Não, isso é falta de lealdade. Não é? Então a gente tem que ter essa liberdade. Mas, se eu sou um líder que digo, o que vale é o que eu digo, viu, Ricardo? Aí o Ricardo, mas pastor, calha a boca, que eu que sou o pastor. Quem manda aqui sou eu. E vai ser assim. E se você não quiser, da mesma forma que você entrou, você pode ir embora. Pelo amor de Deus, gente. Miseriqueima. Na aparência são submissas, mas no coração elas estão totalmente contrariadas. Tem muita gente que não rompe por causa dessa verdade, né? Então a submissão ela deve ser fruto de uma intenção consciente e voluntária do liderado de estar fazendo a vontade de Deus, mediante uma convicção pessoal dada pelo Espírito Santo. Amém? Então, eis aqui princípios sobre, verdades sobre o princípio da submissão e da autoridade. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor.